Deputado Nelson Martins, senhores deputados. Deputado Lula, eu não pedi a parte da Vossa Excelência porque poderia até, em vez de contribuir, não deixar que Vossa Excelência manifestasse nos 15 minutos aquilo de extrema importância, não só para o PCdoB, mas para o Parlamento. Eu vou fazer aqui uma pequena consideração. Já imagina se essa moda pega e os partidos não reagem? A inviolabilidade do mandato, do direito de se expressar nas câmaras legislativas, nas câmaras de vereadores, e a imunidade parlamentar. O vereador não goza da imunidade, goza da inviolabilidade, mas é assegurado sim a ele o direito de se manifestar, e por um confronto de força, um vereador é cassado porque tem uma posição contrária, ou num todo ou em parte, às posições do chefe do executivo. Portanto, eu não sei se o PDT tem algum vereador nessa cidade, que Vossa Excelência se referiu, mas queria que Vossa Excelência contasse conosco, se houver, como o PDT, como partido político, ajudar, e eu acho que Vossa Excelência, o partido tem matéria mais do que suficiente para, se necessário for, ir ao Poder Judiciário, porque isso não pode se sustentar. Seria uma grave manifestação de autoritarismo, onde o parlamentar eleito pelo povo seria cassado por um confronto de força desigual. Senhor presidente, deputado Nelson Martins, nós não somos loucos, nem inocentes, de dizer que não há, por parte do governo do Estado, a intenção de melhorar alguns setores dos serviços públicos do Estado. Até pela cota de investimento que o governador tem feito, e esse ano de 2009 chegou a uma marca extremamente positiva. Portanto, seria injusto se nós fizéssemos aqui um pronunciamento querendo negar essa intenção do governo do Estado, envolvendo aí a figura central, que é o próprio governador Cid Ferreira Gomes. Mas, mesmo com essa boa vontade, o governador Cid Ferreira Gomes, ele é chefe do executivo e chefe de um governo. E dentro desse governo, existem os mais variados partidos políticos. Aliás, na história recente do estado do Ceará, eu não me lembro de ter acontecido de uma base de apoio tão larga, envolvendo a maioria dos partidos políticos, que tenha dado apoio a outros governantes. Nem na época das mudanças, onde governou em 87 em diante, o excelentíssimo senhor governador Tacho Gereissati, com toda aquela onda de mudar o estado do Ceará, de tirar o estado do Ceará da pobreza, com grandes investimentos na área estrutural. Nem naquela época se conseguiu, por parte do governante, tanto apoio político-administrativo, tantos partidos políticos dando apoio a um governante. Portanto, o governador e governo têm essa distinção. Uma coisa é o governador, com toda a sua boa vontade. Uma outra coisa é o seu governo, enxertando-se nele os mais variados partidos políticos e, dentro desse governo, uma série enorme de cargos e mais cargos comissionados que são dados para agradar aos chefes de partidos políticos, aos presidentes de partidos políticos, às lideranças partidárias do interior, enfim, termina sendo o governo, em tese, vulnerável a essas pessoas, vulnerável inclusive às suas deficiências, às suas incapacidades de bem contribuir para a boa desenvoltura dos governos. E no estado do Ceará, apesar da boa vontade do governante, nós temos pontos que temos que levar à sociedade e dizer ao governo que nós estamos fazendo isso no sentido de até ajudar. Leva-se a crítica, mas a crítica no sentido construtivo. A crítica para dizer que o governo, muitas vezes, perde o foco. Não pela vontade do governante em si, mas por conta da ineficiência dos que apoiam e colaboram com o governo, com os cargos que o governante lhes oferece. Primeiro ponto,
Primeiro ponto. TCE cobra do governo os indicadores da segurança. Isso é uma coisa inusitada, pelo menos nos meus 8 anos de mandato aqui na Assembleia Legislativa. Tribunal de Contas do Estado cobra do governo os indicadores da segurança. Tenho tido confrontos com o Tribunal de Contas do Estado, confrontos pesados. Tenho aqui criticado os senhores conselheiros, porque muitos deles deixam a desejar enormemente, e tenho dito muitas vezes que aquela corte não cumpre com o seu papel constitucional. Até porque a sua composição é uma composição, que não fora a minha ação no Supremo Tribunal Federal, para que houvesse concurso para procuradores e auditores, ainda hoje seria uma composição 100% política, onde os conselheiros são indicados pelo governador e pelos deputados, mas só passa aquele que o governador quer. Então eu vejo hoje o Tribunal de Contas com a posição correta em querer cobrar do governo, e aí o telespectador, o ouvinte, o eleitor, o cidadão entenda bem, do governo, os indicadores de segurança do Estado do Ceará desde o ano de 2007. Meus senhores e minhas senhoras, o Estado do Ceará, e o deputado Nelson Martins tem feito isto aqui, nós, quando eu digo Estado do Ceará, eu digo nós, cearenses, gastamos, deputado Lula Moraes, no ano passado, 815 milhões de reais com segurança pública. 815 milhões com segurança pública. E o Tribunal de Contas, agora, e chega tarde já, está cobrando do governo, e obviamente envolve a todos, governador, secretário de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, cobrando resultados. Senhor governo, governador do Ceará, secretário de Segurança Pública, qual é o problema que está havendo que vocês estão gastando milhões, quase perto de 1 bilhão, e a segurança pública continua pior? Os indicadores continuam piores, a violência é gradativamente aumentada dia a dia. Chegou o momento que a Corte de Contas se obriga a se incomodar e a cumprir o seu papel de fiscal de uma corte que tem o papel do controle externo do Poder Executivo. Porque não é justo, e aqui quando eu falo 815 milhões de reais gastos por nós na segurança pública, nós gastaríamos 1 bilhão e 600 milhões, deputado Lula, satisfeitos, desde que houvesse resultados. E os resultados não existem, muito pelo contrário. Os resultados não existem positivamente. A violência tem aumentado. Quando eu vejo esse papel do Tribunal de Contas, o tribunal tem que ter também outros focos, não só na segurança. Eu vejo, por parte do Estado do Ceará, uma extraordinária máquina arrecadadora, extraordinariamente aumentou os seus tributos, o percentual não, os valores absolutos, sim. O deputado Mauro Filho fez uma política de exemplar no que diz respeito a, inclusive, diminuir algumas alíquotas de impostos, inclusive isentando, chegando a 0 imposto de produtos, e o Estado arrecadou mais ainda.